Olá, seja bem-vindo a essa gravação. Hoje eu vou falar sobre evolução dos sistemas computacionais e operacionais e também sobre o sistema operacional Windows, versão 1.0, versão 11.0, com o propósito de trazer o que de mudanças, que a gente teve ao longo do tempo, ao longo desse processo aí de evolução da tecnologia. Então, meu nome é Rafael Quintino Fonseca Guimarães. Eu convido você para embarcar comigo aí nessa jornada de aprendizado. Os primeiros dispositivos de computação. Então, 2000 a.C. a gente já tinha os primeiros dispositivos de computação, que a gente tem o ábaco. Era uma espécie de calculadora primitiva, muito utilizada aí no Oriente. Permitia a realização de cálculos básicos. 1642, 1647, um francês chamado Blaise Pascal, ele já realizava operações aritméticas simples, soma, subtração, com uma máquina toda mecânica, com uso de engrenagens. Em 1822, o inglês Charles Babbage ele anunciava o projeto da sua máquina diferencial, uma espécie de um computador primitivo, talvez o pai dos computadores. A máquina tinha o propósito de realizar contas, operações matemáticas um pouco mais complexas e sofisticadas do que apenas soma e subtração. 1939, o primeiro computador eletrônico digital, o ABC, Atanasoff Berry Computer, foi apresentado por um matemático norte-americano, John Atanasoff, só que o projeto foi abandonado 3 anos depois. Aqui a gente tem uma imagem de como era esse computador. Parece mais aí o equipamento de um sonoplasta de um show, A mesa toda era utilizado válvulas para os circuitos lógicos. Então a gente introduzia 5 gerações dos computadores. Primeira geração, meados ali do final da Segunda Grande Guerra, 1945, mais ou menos ali, o início da década de 60, fim da década de 50, início da década de 60. Computadores baseados em tecnologias de válvulas, aqui a gente tem uma imagem de uma, quebravam após pouco tempo de uso, quilômetros de fios, muito grandes, eram chamados de computadores jurássicos, lentos, esquentavam bastante. O principal representante é o grandioso ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ele foi, teve o projeto e foi finalizado, diferente do ABC, Aqui a gente tem a imagem do ENIAC, John Eckert e John Mauchly, 2 cientistas norte-americanos que ficaram responsáveis pela construção, criação do computador. Começou a funcionar aí em 1946. Segunda geração, 1959-1964, computadores com uso aí de transistores, até 100 vezes menores que as válvulas. A gente tem a utilização também de circuitos impressos. Computadores ficaram mais rápidos, menores, um custo mais acessível. Os principais representantes, computadores da IBM, 1401 e o 7094. Aqui a gente tem a imagem de um transistor, Aqui os computadores da IBM, a gente percebe já uma diferença, Passaram a ser mais compactados. Terceira geração, 1964 até 1970. Utilização então dos circuitos integrados, a utilização do silício, aqui a gente tem exemplo de um circuito integrado. Então, uma maior compactação e redução dos custos, velocidade de processamento atingindo aí microsegundos, utilização dos primeiros sistemas operacionais mais avançados. Alguns exemplos de computadores: o Burroughs B2500 e o PDP-5 Dell. Quarta geração, a partir aí do início da década de 70, então os primeiros microprocessadores, como a gente tem a imagem aqui, e microcomputadores. Então, miniaturização, uma maior confiabilidade e velocidade ainda mais ampliada. Se antes a gente tinha microsegundos, agora a gente vai atingir nanosegundos. Aperfeiçoamento da tecnologia para a otimização da máquina, no intuito aí de resolver os problemas do usuário. Alguns exemplos de computadores dessa geração: o Altair 8800 e o Apple II, os computadores cada vez menores.
quinta geração, 1980 até os dias atuais. Grande velocidade dos equipamentos, né? O processamento. O uso aí da microeletrônica, né? Alta capacidade de computação e processamento paralelo. Interfaces cada vez mais modernas, interfaces visuais, né? E amigáveis com o usuário, né? User-friendly, mais fáceis de ser utilizadas, né? Grande variabilidade dos dispositivos, né? A gente tem as tecnologias da indústria 4.0, inteligência artificial, IoT, que é a Internet of Things, né? Internet das coisas, Big Data, automação de processos, né? Sistemas cada vez mais inteligentes. Eu queria dar ênfase à inteligência artificial, né? Cada vez mais estendido o seu uso, né? Praticamente todos os softwares que a gente mais utiliza, Google, YouTube, redes sociais, praticamente todos, né, tem aí aplicações software de inteligência artificial, né? Aí alguns exemplos de computadores dessa geração: o Paran Ishan, um supercomputador indiano, e computador aí que a gente tem acesso, né? Por exemplo, um Lenovo, né, ThinkPad E14. Todos já tem essas tecnologias já embutidas. Agora a gente começa a falar então de um sistema operacional que a gente quer dar ênfase, né, para a gente saber como que aconteceu a evolução dele. O Windows, né, simplesmente o sistema operacional para computadores, PCs e desktops mais utilizado no mundo, né, mais vendido. Então vamos começar. O que é o Windows? O Windows é nada mais do que um grupo, né, de sistemas operacionais, né? Não é apenas um produto, é uma família muito grande de produtos, né, que eu peguei a definição da Wikipedia em inglês, que eu confio mais, desenvolvido e comercializado pela Microsoft. Então, como eu havia falado, o Windows é o sistema operacional mais utilizado do mundo. Ele só perde para o Android, né? A gente sabe que Android é para dispositivos móveis. Aqui eu tenho esse site, State Counter, depois se você quiser acessar. Lá a gente tem as estatísticas, né? O Windows ele ganha de lavada, né, de outros sistemas operacionais como iOS, né, e qualquer outra distribuição do Linux, né? Então o Windows 1.0 nasce uma lenda. Ele surge aí no início da década de 80 com uma ideia da Microsoft de ter um Interface Manager, um gerenciador de interface, né, que proporcionasse ao usuário mais facilidade quando ele fosse mexer no computador, né, utilizar a máquina. 4 anos depois surge aí o primeiro Windows, né? As características, ele não era um sistema operacional completo, faltava muita coisa, né? Ele tinha ferramentas básicas, mas não era um sistema operacional completo. Era mais uma extensão do MS-DOS, um sistema operacional da Microsoft, né? Um sistema operacional primitivo deles. Ele trouxe o uso aí de multitarefas, né? Você poder rodar vários programas ao mesmo tempo. Não permitia a gente ter janelas sobrepostas, do contrário, elas eram colocadas uma ao lado da outra, né, na tela, como se fosse um varal que você dependura ali as coisas, né? E também trouxe aí o uso do mouse, né, o famoso mouse, né, um ponteirozinho que você consegue aí selecionar, clicar e etc. Por que ele foi criado? Então, o Bill Gates ele havia participado de um evento chamado Comdex. Nesse evento foi apresentado um software chamado Vision, de uma empresa chamada VisiCorp, se eu não me engano, em início da década de 80, né? E aí ele percebeu, a gente precisa desenvolver a nossa empresa, né? Lá ele teve a ideia, né, vendo a apresentação desse software nesse evento, um evento de exposição de novas tecnologias, né, que acontecia nos Estados Unidos. E além disso também a competitividade, né, com a Apple, né? A Apple já tinha o sistema operacional dela para os seus computadores. A Microsoft não queria ficar para trás, né? Então eles empreenderam esforços na criação do sistema deles, né? O Interface Manager deles, né? Então aqui a gente tem algumas imagens desse Windows, né? O Windows 1.0. A gente percebe aí gráficos bem simples, né? Parecia até um joguinho. Aqui é a tela de inicialização dele, né? Aí as telas, janelas uma do lado da outra, né? O que poderia ficar sobreposto a apenas os modais de diálogo, né? O Windows 11, a gente chega na última versão da família Windows. Foi lançado aí dia 5 de outubro de 2021. É o sucessor do Windows 10, né? Ele tem a mesma base do Windows 10, no entanto, repaginado seu design, né? A sua aparência.
algumas novas funcionalidades, né? Integração com aplicações Android. O Windows 11 ele trouxe a novidade de ter embutido uma máquina virtual que consegue rodar aplicativos Android, né? Você, pelo Microsoft Store, você faz o download dos aplicativos e os utiliza, né, dentro do seu computador normalmente, né? Trouxe aí uma melhor usabilidade para o usuário, né? A gente percebe aí eu tenho aqui essas imagens, elas mostram como que tá, né, o desktop do Windows 11. Então a gente percebe que ele está muito mais enxuto, né? Até lembra um pouco o iOS, né, da Apple, né, com a barra de tarefas centralizada na tela, os botões mais objetivos, né, mais fácil de ser utilizado, né? Então, justamente melhor usabilidade, né? Essa é a principal característica do Windows 11. Ele trouxe também algumas outras funcionalidades, como por exemplo a utilização de widgets, né? São aqueles iconezinhos que mostram tempo, hora, notícias mais relevantes do dia. Também trouxe aí essas nova funcionalidade. A questão da transição entre telas. Se você está com uma tela auxiliar, né? Você tem a tela do seu notebook e outra tela. Você usa duas telas. O Windows 11 foi aperfeiçoado a transição de uma tela para outra. A questão também dos desktops virtuais foi melhorado no Windows 11, está mais fácil, né, de ser utilizado. Integração com jogos, né, com Xbox Tech. Eu vou deixar aqui as referências bibliográficas, o link de um site em inglês mostrando as principais novas funcionalidades. Aqui eu tenho um link falando das restrições para download ou upgrade. Esse link mostra que o sistema operacional, o Windows 11, ele é um sistema pesado, né? Não é qualquer computador que consegue rodá-lo, né? Que a gente tem aí algumas restrições de hardware, né? Então talvez essa seja a grande desvantagem, né, dessa versão, né? Muito mais pesado, né? Beleza. Esperar que ele aqui a gente tem então as imagens do desktop, né, como eu havia mostrado, bem mais bonitão, né, e as referências bibliográficas, né, aí do que eu utilizei para fazer esse material. Esse site aqui, cnet.com/tech, ele mostra, né, as novas funcionalidades que o Windows 11 trouxe. Então dê uma olhadinha lá, confere, né, se você gostou do vídeo. Obrigado, né, pela sua atenção, e é isso. Tchau, tchau.